Descomplicando a LGPD, Lei de Proteção de Dados. Olá, eu sou Michele Francisco e esse é o episódio número 10 e vamos falar sobre a LGPD tirando todas as dúvidas. Mas antes disso, eu quero apresentar aqui para vocês quem está comigo, minha querida host Laís Freire. Oi lá! Oi, Mi, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio LGPD. Quero saber vários esclarecimentos, também quero tirar algumas dúvidas. E eu gostaria, hoje nós temos um convidado, mas antes disso, lá, eu quero aproveitar que hoje é 8 de março, Dia da Mulher, e eu quero te parabenizar por esse dia. Você é uma mulher e profissional incrível, te admiro Obrigada. muito, então aproveito para em público falar o quanto eu te admiro. Ai, a admiração é minha, fiquei surpresa agora, Mi. Você sabe que eu sou sua fã, né? Ah, Eu eu aprendo também. muito com você. Você é doce, gentil, educada, batalhadora, inteligentíssima, dá uma aula de tributário e é sempre bom estar com você, viu? É um prazer. Obrigada por fazer parte desse projeto que é conduzido só por mulheres. E também eu quero falar da Ju, né? Nossa assessora maravilhosa, que Sim, sempre nos salva aqui, uma mulher maravilhosa também, né, é Mi? verdade. Parabéns, viu, Ju? E obrigada por tudo. Vai ser Ah, postada no dia 14, mas não tem mas problema. Até porque eu queria até aproveitar, né, falando disso, para você que é mulher e segue aqui o Pode Simplificar, né, continue e se dedique, né? A gente ganhou esse espaço aí como mulher, então a gente tem muito aí que conquistar, né? com certeza. E agora eu vou falar do nosso convidado, um querido convidado. Ele é advogado, especialista em proteção de dados, atuante em contratos e propriedade intelectual, membro das comissões de privacidade e proteção de dados, de compliance e de propriedade intelectual da OAB Santos, bacharel em Direito pela Unisantos, pós-graduando LGPD e GDPR da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com dupla titulação pela Universidade de Lisboa, analista de cibersegurança certificado pela IBM, especialista em suporte de TI certificado pela Google, Fellow of Privacy Technology da OneTrust, analista de GRC, Governança, Risco e Compliance, e DPO da Ytech IT Solutions. Eu espero que eu tenha pronunciado tudo certo. Ele é o Matheus Souza, Dr. Matheus Souza. Boa noite, Michelle. Boa noite, Laís. É um prazer estar aqui com vocês. E também gostaria de parabenizá-las, né, pelo Dia Internacional das Mulheres. Vocês estão fazendo um trabalho aqui maravilhoso e parabéns. Obrigada, Obrigada, obrigada. Matheus. Nossa, Mi, fluente em inglês. Gostei, gostei. Apanhando aqui do inglês. Eu falei certo, Matheus? Espero que sim, Falou. né? E, Matheus, desde já, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite e compartilhar aqui suas Eu, informações com a eu que gente. agradeço pelo convite, me sinto honrado de estar aqui. Espero poder trazer uma discussão frutífera sobre o tema. Ah, com Tenho certeza, né? certeza disso. Só pelo currículo dele, a gente sabe que a gente trouxe a pessoa certa aqui para falar de LGPD, porque LGPD é complicado, né, pessoal? A gente já ouviu falar, mas assim, o que é? Quais são os principais pontos sobre LGPD? E aí o Matheus é a pessoa apta, competente, profissional para poder sanar todas as nossas dúvidas, né? Porque aqui a gente sou advogada, mas aqui, ó, vou aprender com você. Sim. Espero atender as expectativas essa noite. Com E eu tô certeza. cheia de perguntas, e você lá? Também, já separei aqui, ó. Então vamos lá. Hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre a LGPD, que é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados, ao qual surgiu para regularizar
a proteção e privacidade de dados pessoais no Brasil, estabelecendo regras para empresas e organizações sobre coleta, uso, armazenamento e compartilhamento desses dados pessoais. Matheus, então eu começo te perguntando qual o objetivo da LGPD? O objetivo da LGPD, Michele, é justamente o que você acabou de relatar na sua introdução, né? É regular o tratamento de dados pessoais no território nacional, regular também a proteção desses dados e garantir os direitos fundamentais dos titulares desses dados, principalmente no que se refere à liberdade, à privacidade e também ao desenvolvimento da pessoa natural. Que são direitos previstos na Constituição. Sim. Fazer valer esses direitos. Matheus, e o que são dados pessoais? Dados pessoais são todas e quaisquer informações relacionadas a uma pessoa física. Informações que também têm o potencial de serem relacionadas a uma pessoa física também são consideradas dados pessoais. Através desses dados você consegue identificar. É isso. Isso, às vezes existe uma confusão de que dados pessoais são os que possibilitam identificar o titular, mas não necessariamente. Qualquer dado que esteja relacionado ao titular, né, a uma pessoa física, uma pessoa natural, é considerado dado pessoal, ainda que esse dado em si não possibilite a identificação. Mas Você consegue exemplificar, assim, um dado? Vamos supor um e-mail. Um e-mail, por exemplo. Você tem um e-mail laís.advogada@gmail.com, por exemplo. Uhum. Se a gente considerar todas as Laís que são advogadas no Brasil, a gente não consegue te identificar. Mas esse e-mail ainda é seu, né? E com outras informações em conjunto, a gente pode chegar na informação de que a usuária do Gmail, laís.advogada, é você. E qualquer outra conta, talvez, que você tenha em algum outro site, a gente também pode chegar nessa informação se a gente tiver acesso a informações complementares. Então, por mais que informações possam ser um pouco, talvez, compartimentalizadas ou talvez não suficientemente claras, né? Elas, em conjunto com outras informações, podem trazer informações críticas ou sensíveis a respeito dos titulares. Entendi. Perfeito. E, Matheus, eu como contadora, né, a gente está sempre em contato com nota fiscal, e a gente falando de dados pessoais, nota fiscal também entra para essa questão da LGPD? Sim, qualquer documento impresso ou eletrônico que tenha alguma informação sobre uma pessoa física ou natural já é protegida pela LGPD. Se você, por exemplo, pegar e anotar o meu nome e meu telefone em um post-it e colar no seu computador lá no trabalho, esse já vai ser considerado um dado pessoal que deve ser protegido. Entendi. E você comentou de dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Dados sensíveis são dados que merecem uma proteção um pouco mais rígida. São dados relacionados à saúde, à orientação sexual, convicção religiosa, filosófica, afiliação sindical, dados biométricos, genéticos ou qualquer outra informação que possa causar danos significativos aos direitos do titular. É lógico que na lei existe um rol exemplificativo de dados pessoais sensíveis, mas existe uma interpretação extensiva por parte da doutrina e da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que alguns outros dados pessoais que não estão nesse rol também são considerados sensíveis em razão do potencial danoso que decorre do seu tratamento. Para quem não sabe, os dados, o rol exemplificativo que ele colocou aqui são exemplos de dados pessoais sensíveis, né? Então, assim, não fica só, não se atém só àquilo, né? Várias outras... É basicamente uma lista de exemplos que temos na lei. Então, na interpretação da lei, apesar de termos uma lista de exemplos,
a gente pode expandir o conceito de dados pessoais sensíveis para outras informações. Até interessante você falar de dados médicos, porque eu acompanhando algumas decisões judiciais, basicamente muitas decisões em relação ao LGPD foram sobre dados médicos, que a pessoa conseguia acessar. Eu vi até um caso que esqueceram na impressora um exame de um colaborador da empresa e outros funcionários ficaram sabendo de um problema médico que ele tinha, isso também gerou uma indenização. Sim, é uma exposição da privacidade, né? Quando uma pessoa tem um problema de saúde, isso pode trazer diversas implicações, preocupações e ter essa informação exposta indevidamente pode trazer grandes perturbações, né, para essa pessoa. Verdade. E, Matheus, o que é tratamento de dados pessoais? Tratamento de dados pessoais é qualquer operação ou qualquer atividade realizada com dados pessoais. Na lei a gente também tem um rol, né, tem essa lista de exemplos que são exemplificativos. Ficou meio redundante agora, né? A gente tem essa lista de exemplos que inclui a coleta, o armazenamento, o processamento, a reprodução, compartilhamento, difusão, divulgação, categorização, classificação, qualquer tipo de atividade, o uso, né, acesso, arquivamento, todas essas operações são consideradas, são incluídas no conceito de tratamento de dados pessoais. Então não é simples, né? Quanto parece. Existe uma série de procedimentos para tratar esses dados. Sim, inclusive, acontece de muitas empresas equivocadamente acreditarem que não tratam dados pessoais por não armazenarem. Mas às vezes essa empresa tem acesso à base de dados pessoais de talvez outros clientes, geralmente empresas que trabalham B2B, né? E talvez prestem serviços e utilizem bases de dados no ambiente do cliente, está ocorrendo um acesso ali que também é um tratamento, apesar da empresa em si não estar armazenando. Interessante. E quais são os princípios legais previstos na LGPD para tratamento desses Olha, dados? a gente tem Tem vários, vários, né? temos 10 princípios. Exemplo, se quiser falar só de alguns, né? Porque são muitos. A gente... Vamos focar então nos principais, né? E eu menciono os outros. A gente tem um princípio da finalidade, né, que determina que todo o tratamento de dados pessoais seja feito com base não, desculpa, para alcançar finalidades explícitas, específicas, legítimas e informadas ao titular. Ou seja, os dados pessoais só podem ser tratados para essas finalidades. Se o tratamento de dados pessoais que se iniciar para uma finalidade e depois houver um desvio, ele já está irregular com as disposições da lei. Pedir exatamente, eu preciso dos seus dados para fazer isso. Isso. Né? Não desviar do que foi tratado. Entendi. A gente tem o princípio da necessidade, que determina que os dados pessoais utilizados para o tratamento devem ser o mínimo possível para alcançar a finalidade. A gente tem o princípio também da adequação, que determina que a forma como esses dados são tratados deve ser compatível com a finalidade que se pretende alcançar com o tratamento. Temos o princípio da qualidade dos dados, que determina que os dados devem ser corretos, atualizados, relevantes, para alcançar também a finalidade do tratamento. Temos dois princípios que dizem respeito à relação das empresas, das organizações com o titular de dados pessoais. O primeiro é o princípio da transparência, né, que aí já entra um pouco desse exemplo que você deu em relação à finalidade, né? E a gente também precisa deixar a finalidade clara, explícita para o titular, né? A transparência demanda que a gente disponibilize todas as informações pertinentes, claro, sobre o tratamento de dados pessoais de forma facilitada e gratuita para o titular. Temos o princípio... E da outra face, né, dessa moeda, a gente tem o princípio do livre acesso, que determina que as empresas e as organizações
disponibilizem informações mediante requisição pelo titular. Então, assim, o princípio da transparência demanda uma postura mais ativa das empresas e das organizações, né? Eu disponibilizo por iniciativa própria as informações do tratamento de dados pessoais que eu realizo. Agora, sobre o livre acesso, já é o contrário. Quando o titular me procura buscando mais informações ou me procura para exercer algum direito, aí, né, eu tenho que ali tomar uma postura de buscar atender o titular dentro das disposições da lei e dentro da aplicabilidade daquele direito. Entendi. Temos também os princípios da segurança e da prevenção. O da segurança diz respeito à adoção de medidas técnicas e administrativas de segurança para prevenir, ou melhor, para evitar acessos não autorizados e situações acidentais de perda, destruição ou divulgação indevida. E o princípio da prevenção é um pouco similar, mas o foco desse princípio é que as medidas devem ser tomadas para evitar que danos sejam causados ao titular. Então, ainda que não tenha um acesso indevido, um acesso não autorizado, um tratamento de dados pessoais pode ocasionar algum dano. E Então, se assim, acontecer, o que que a empresa vai fazer, né? Isso, mais ou menos? então, o princípio da prevenção, ele vem antes, né? O que vem depois aí a gente já busca, a gente já precisa falar sobre resposta a incidentes, comunicação com os titulares, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas continuando nos princípios, a gente tem, por fim, os princípios da não discriminação, né, que limitam o tratamento de dados pessoais a finalidades lícitas, ou seja, eu não posso tratar dados pessoais para finalidades discriminatórias, não só no sentido popular, né? Por vezes a gente vê assim discriminação em razão de etnia, ou discriminação de gênero, mas às vezes pode ocorrer alguma outra discriminação, talvez por classe socioeconômica ou por nível de formação acadêmica. Então, assim, existem finalidades discriminatórias, né, legítimas, né, no sentido de que discriminar é diferenciar, né? A palavra discriminar significa diferenciar. Então, fazer tratar dados pessoais com o objetivo de diferenciar, talvez alguns titulares de outros, pode até ser lícito, mas não uma discriminação prejudicial ao titular. E, por fim, o princípio da responsabilização e prestação de contas, né, que determina que as empresas e organizações demonstrem para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que estão cumprindo com as disposições da lei. E esses foram os 10 princípios. Nossa! Meu Deus, que aula, hein, de princípios. E, Matheus, quem é responsável por fazer o tratamento desses dados pessoais? A lei chama o responsável pelo tratamento de dados pessoais de controlador. Esse controlador pode ser uma empresa, pode ser uma organização sem fins lucrativos, pode ser um profissional liberal, pode ser um MEI. E esse controlador, né, esse termo controlador, se refere à pessoa, que pode ser natural ou jurídica, que é responsável pelas decisões acerca do tratamento de dados pessoais. O que eu vou fazer com esse dado? Esse é o controlador. E a gente tem o operador, né, que é um sujeito também previsto na lei, que ele é uma pessoa contratada pelo controlador para realizar o tratamento de dados pessoais em seu nome. Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados de clientes, mas eu hospedo esse banco de dados de clientes na nuvem. Então, o meu servidor de armazenamento em nuvem, ele vai ser um operador de dados pessoais. Ele vai estar ali realizando esse tratamento em meu nome e seguindo as minhas instruções. Claro que no caso de prestação de serviços em nuvem, geralmente tem contratos padrão, etc.
mas ali existe uma vinculação que pode ser interpretada como essa instrução, esse dever do operador de tratar os dados pessoais conforme aqueles termos. A gente também tem os suboperadores, que é um termo que não está na lei, e que se trata de operadores dos operadores, né? Nesse exemplo, podemos colocar talvez uma empresa que faz a manutenção do hardware, né, dos servidores em nuvem. Então, eu sou o controlador, Tenho. essa empresa que me presta serviços em nuvem é um operador e a gente tem um suboperador ali que talvez tenha acesso aos dados por estar fazendo a manutenção ali no equipamento. E, por final, né, não é uma pessoa responsável pelo tratamento de dados pessoais, mas que é muito relevante em como esse tratamento ocorre, que é o encarregado pela proteção de dados, né, que é uma pessoa indicada pelo controlador para servir como um canal de comunicações entre a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os titulares e o próprio controlador. Esse também é conhecido como o DPO, ou Data Protection Officer. Você é um DPO, né? É. Entendi. Então, qualquer informação que for prestar em relação à proteção de dados, tanto para os titulares quanto para a agência que reguladora, não? Isso, a Autoridade Nacional de Autoridade Proteção de Dados. Nacional, quem responde é o encarregado. Ele que é o canal de comunicação, né? Não é ele não responde no sentido de responsabilização civil. Sim. Né? Ele é a comunicação. Então, assim, se eu sou um titular de dados pessoais e eu quero exercer um direito ou eu quero informações de uma empresa, que no caso é o controlador, eu exerço esse direito ou eu solicito essas informações ao DPO, né, ao encarregado. E quais são os direitos dos titulares dos dados? Também são vários, né? O primeiro dá para a gente colocar como direito a informações sobre o tratamento, né? Remete um pouco àqueles princípios da transparência e do livre acesso, né? Ou seja, quando se inicia o tratamento, já deve haver ali informações sobre o tratamento, mas, por outro lado, no princípio do livre acesso, né? Esse titular tem direito de buscar informações, né? Então, informações acerca de forma e duração do tratamento, controladores, operadores envolvidos, né? As pessoas envolvidas nesse tratamento, não pessoas físicas no sentido de funcionários da empresa ou da organização, mas os agentes de tratamento envolvidos, e dentre outras coisas, né? Tem muita coisa relacionada ao tratamento de dados pessoais que o titular pode ali buscar saber. Dentre os outros direitos, a gente tem a confirmação do tratamento, né? Às vezes a gente se depara com situações em que a gente se surpreende que determinada empresa ou organização tem nossos dados, né? Quem nunca recebeu uma ligação de marketing indesejada e inesperada? Meu Deus! Eu me pergunto, como é que eles sabem meu telefone? É impressionante, né? Tem ligações, assim, de empresas que eu nunca, sei lá, operadora de telefonia, que eu nunca tive Nunca utilizou nunca e ele tem os utilizei. dados, né? Uhum. Então você tem o direito de solicitar a confirmação de que existe o tratamento. Você faz essa comunicação, né, para a empresa através do DPO ou através de algum outro canal de comunicação que ela disponibilize e solicita. Existe o tratamento dos meus dados pessoais? Vocês estão realizando esse tratamento? Então, havendo essa confirmação, o titular pode solicitar acesso aos dados que estão sendo tratados. É lógico que deve ser considerada a propriedade intelectual, segredo industrial, segredo comercial, né, nessa disponibilização dos dados ali tratados. Tem que ser feito esse equilíbrio entre os direitos do titular E os da empresa lá também, né? e os direitos, né, do controlador, do operador. Temos também o direito de solicitar a eliminação de dados pessoais tratados de forma irregular. Podem ser dados excessivos
ou dados pessoais tratados, por exemplo, sem uma base legal adequada, ou dados pessoais que já alcançaram sua finalidade, eles deixam de ser um tratamento, eles tornam um tratamento irregular, né? Quando perde-se alguns dos requisitos para esse tratamento. Então, é possível solicitar essa eliminação de dados pessoais. É possível também solicitar a correção ou atualização de dados pessoais que estejam imprecisos. É possível solicitar o bloqueio, né, desses dados também, em vez de solicitar a eliminação, né? O bloqueio seria uma interrupção do tratamento. Podemos também solicitar a portabilidade desses dados, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico, né, da portabilidade de operadoras de telefonia. Então, existe esse conceito de que eu posso solicitar a portabilidade dos meus dados pessoais de uma empresa que me presta um serviço ou me fornece um produto para outra empresa que me forneça o mesmo serviço ou produto e sem precisar, talvez, reconstruir toda uma base de dados, todo um histórico. Então, existe esse direito também da portabilidade. Temos o direito de solicitar informações sobre as consequências de não fornecer o consentimento para o tratamento de dados pessoais e o direito de revogar o consentimento também. Falando em consentimento, e aí, Matheus, precisa de consentimento para tratamento dos dados? Não. Não precisa. Depende. Assim, Depende. assim, no geral, o recomendável é que não se trate de dados pessoais com base no consentimento. Isso porque, justamente, eu acabei de falar, o consentimento pode ser revogado. Então, isso pode trazer diversas implicações, diversas inconveniências, né, operacionais e administrativas para uma empresa. Muitas vezes não sobra opção se não tratar os dados com base no consentimento. Mas é possível, sim, tratar eles sem. Ah, é possível. Vamos saber. E assim, o que que você indica no caso de se precisar de consentimento? É bom ter um documento que... A lei determina uma forma específica para se coletar o consentimento, né? Preferencialmente, esse consentimento tem que ser por escrito, mas existem requisitos sobre o conteúdo desse consentimento, né? Como eu mencionei um pouco antes, né? A gente falou do princípio ali da transparência e o princípio da finalidade. A finalidade tem que ser informada, a transparência. As informações do tratamento têm que ser disponibilizadas para o titular. Então, assim, o consentimento ele tem que ser livre, né? Eu não posso ser coagido a consentir. Isso é um princípio, né, do direito civil até. Ele é livre, específico, ou seja, eu estou consentindo não para um tratamento de dados pessoais de forma geral e indefinida. Não é apenas uma declaração. Eu consinto com você tratar meus dados pessoais. Eu consinto consinto com você tratar meus dados pessoais para esta finalidade por tanto tempo, com base nessa hipótese legal. E também temos o requisito de que não só essas finalidades sejam o consentimento seja específico, né, de acordo com essas características, mas que seja específico e informado ao titular. Né? E aqui a gente até pode trazer um pouco do direito do consumidor, né, de que o ônus por garantir a validade do consentimento ali é do controlador, é da empresa, da organização. Que às vezes a gente não pode garantir que o titular ele vai compreender o conteúdo, né, do que ele está consentindo. Então, assim, o dever é das empresas, das organizações, de garantir que, apesar de estar ali no contrato, no papel, as características específicas do que o titular está consentindo, garantir que isso seja entendido, seja compreendido. É isso que a gente compreende pelo consentimento informado. E, fora isso, né, a lei recomenda que seja por escrito ou outra forma que possa demonstrar esse
esse consentimento. Por vezes a gente vê esses banners de cookies, né, nos sites, ou aquelas caixinhas em que a gente marca, concordo com tais termos e Uhum. condições. Então, essa é uma forma também válida de colher o consentimento. E basicamente é isso, né, sobre o consentimento. É delicado. É delicado mesmo. E em que hipóteses pode ser realizado o tratamento de dados pessoais? Acho que você já vem Fora falando, o, né? fora o consentimento, a gente tem outras 9 hipóteses legais. Eu vou tentar lembrar todas aqui, né? A gente tem o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias pelo controlador, né? A empresa ali. Ah, a execução de políticas públicas pela administração pública. Temos realização de pesquisas por órgãos de pesquisa, né? Que é um conceito que a própria lei define. E que melhor não entrarmos nesse assunto para Uhum. não estendermos demais, porque já são bases legais demais. Temos a execução de contratos ou procedimentos pré-contratuais, temos o exercício regular de direitos em processos judiciais, ou arbitrais ou administrativos, temos a proteção da vida em incolumidade física do titular ou de terceiros, temos também a execução de serviços de saúde, a prestação de serviços de saúde, a tutela da saúde por serviços de saúde, né? Que aí pode incluir clínicas, laboratórios, hospitais e até mesmo órgãos ou entidades regulatórias do poder público relacionadas à saúde. Temos o interesse legítimo do controlador, né? Que é um conceito relacionado a ao interesse do controlador em apoiar determinadas atividades que ele exerce e também temos a proteção ao crédito por serviços de proteção ao crédito. Basicamente, esse rol que você trouxe são coisas que justificam o tratamento de dados. Isso, porque o tratamento de dados ele não pode ocorrer por padrão. Precisamos ter uma hipótese que autorize o tratamento de dados. Então, a gente tem essas 9 hipóteses que dispensam o consentimento. Essas 9 hipóteses a gente pode tratar os dados pessoais. E no caso dos dados pessoais sensíveis, né, a gente tem as mesmas bases legais, só que exclui-se a proteção ao crédito, exclui-se também a execução de contratos e exclui-se a última. Deu branco agora. Não tem Não tem problema, porque você problema, já lembrou muita tanto, é muito muita detalhe. informação. E entra uma base legal nova, que é a proteção do titular contra fraudes, né? Essa base legal é necessária porque dados sensíveis geralmente têm relação com dados biométricos, né? Então, assim, se por exemplo, o meu banco quer me proteger de fraudes, ele pode tratar os meus dados biométricos, né, minha impressão digital para verificar que quem está movimentando a minha conta ali no caixa eletrônico sou eu. Esse negócio de proteção ao crédito, eu não me aprofundei, mas eu vi algumas decisões judiciais sobre o Serasa, né, que falaram que não violava a lei de proteção de dados. Não me aprofundei, mas O se falou proteção ao crédito, eu Serasa lembrei. o Serasa teve um caso nos últimos anos de um vazamento em massa, né, de dados. Talvez essa decisão judicial esteja relacionada com esse caso, mas no tocante à base legal de tratamento, existe essa base de proteção ao crédito, e ela é justamente específica e limitada a serviços de proteção ao crédito como o Serasa. Então, existe uma base legítima desde também que seja respeitada a finalidade de se proteger o crédito. Eu não posso utilizar a base, né, de proteção ao crédito, mas ali está usando esses dados para marketing ou para outra finalidade diversa. Mi, vamos deixar o Matheus respirar um pouquinho, tomar o suco Sim, dele. comer um pão São de muitas queijo. informações. É verdade. A Ná não tá aqui, né? Mas acho que você é a pessoa apta para chamar o pessoal, né? Eu que vou fazer o marketing. O marketing. de hoje. Pessoal, convidamos vocês para, se você está gostando desse episódio, deixe o seu like,
Você que está nos ouvindo na plataforma de áudio, siga nosso canal no Instagram, é @podesimplificar. Eu já vou convidar, assim, no meio do episódio também, você que está gostando, já seguir o Instagram do Matheus, que é @mateus.dpo, né, Matheus? Isso aí, Matheus com TH. Matheus com TH. E você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal. Estamos vendo que tem muita visualização, mas porém poucos inscritos. Então, além de deixar seu like, já se inscreve para você continuar recebendo os nossos conteúdos com frequência, né, lá? Verdade. Mandou muito bem, Mi. Deu tempo do Matheus comer um pão de queijo, eu respirou um acho. pouquinho, Matheus. Respirei. E vamos lá. O mais importante, acho que é uma das coisas que muita gente pergunta, a quem a lei se aplica? A lei se aplica, né, remetendo um pouco à resposta da outra pergunta sobre quem realiza o tratamento de dados pessoais, né, quem é responsável. A lei se aplica justamente a qualquer empresa, qualquer organização, profissional liberal, MEI ou qualquer outra pessoa natural que preste algum tipo de serviço que realize o tratamento de dados pessoais, geralmente para alguma finalidade econômica. Não é restrito a finalidades econômicas, porque também é aplicável a organizações sem fins lucrativos, mas no geral a gente pode colocar dessa forma. E assim, quem pode acessar os dados das empresas? Porque a gente sabe que tem um problema aí, né? Que muita gente acessa informações que não deveria. Então, assim, quem deve acessar? Dentro do contexto da empresa em si, né, o acesso deve ser limitado ao mínimo necessário. Então, por exemplo, os meus funcionários do departamento financeiro não devem acessar os dados do meu departamento de RH, ou vice-versa, né? Dentro de um departamento específico, como RH, tem coisas que são pertinentes só para o gestor do RH ter acesso. Outras coisas são pertinentes que o acesso seja livre para o departamento inteiro. Agora, se você for considerar essa pergunta do ponto da perspectiva externa, né, que outras pessoas, que outros controladores, que outros agentes de tratamento devem ter acesso aos dados que a minha empresa trata. Em regra, nenhum, né? A gente vai ter ali as obrigações legais e regulatórias, que aí não tem como não cumprir, né? Então, assim, órgãos públicos, entidades públicas que impuserem alguma obrigação sobre esse agente de tratamento, poderão ter acesso a esses dados e deverão ter. E talvez até algumas outras pessoas como controlador, como operador, né? Aquele prestador de serviços que eu preciso do serviço daquele agente de tratamento para atingir a finalidade, né? Por exemplo, se eu tenho esse banco de dados, mas eu não tenho a infraestrutura para armazenar ele, eu preciso contratar um serviço em nuvem. Então, assim, esse operador vai ter acesso a esses dados, né? Vendo isso da perspectiva externa. Então, o que acaba sendo necessário é definir regras aplicáveis, né, para cada caso, né? Seja da perspectiva interna ali dos meus funcionários, seja da perspectiva externa dos meus fornecedores ou parceiros comerciais. Você indica fazer um termo de confidencialidade? Olha, e depende do contexto, né? Assim, empresas muito pequenas podem vão ter têm as suas obrigações, né, legais relacionadas à LGPD um pouco simplificadas. Então, um termo bem redigido talvez seja suficiente, né? Um contrato com o meu fornecedor e um contrato de trabalho ali que estabeleça obrigações não só de proteção de dados, mas de segurança da informação, específicas, né, e proporcionais à sensibilidade daqueles dados, aí talvez seja suficiente para empresas pequenas, mas empresas maiores, de médio e grande porte, já é necessário talvez ter uma política de segurança da informação, uma política de privacidade interna, uma política de segurança de fornecedores, ou
ou no caso, talvez, uma política de segurança na cadeia de suprimento. Então, assim, geralmente são esses dois caminhos, né? Definir deveres, obrigações de proteção de dados e segurança da informação, ou em termos, ou em contratos, ou em políticas. Perfeito. Ô, Matheus, e os dados pessoais, há um tempo para eles serem tratados? Até Sim, quanto tempo, né? ah, o tratamento de dados pessoais ele é realizado com uma duração específica, né? Não existe tratamento de dados pessoais eterno. Então, assim, o que pode ocorrer é que, às vezes, o tratamento de dados pessoais é realizado por um tempo indeterminado em razão de uma relação contínua entre o controlador e o titular. Por exemplo, eu tenho um contrato com você, enquanto esse contrato estiver vigente, eu vou tratar os seus dados. Então, assim, isso torna difícil prever Tem. um- o prazo final ali do tratamento. Mas, em regra, é para existir um prazo sim. E mesmo depois que ocorre que é finalizado, né, termina essa relação, né, entre o controlador e o titular, devem ser consideradas obrigações legais e regulatórias, e os próprios interesses, talvez ali legítimos do controlador. Por exemplo, se eu tenho um funcionário que se demitiu ou eu demiti, né, a gente tem um prazo prescricional trabalhista para considerar, né, e manter determinados dados justamente para exercer direitos em juízo em caso de um processo. Então, assim, devem ser consideradas nessas implicações judiciais, administrativas, regulatórias, e outras implicações, né? Não existe um, uma lista, né, Uhum. do que pode ensejar um tratamento, a continuidade do tratamento depois do fim desse relacionamento entre o controlador e o titular, mas deve ser tudo deve ser feito com razoabilidade, né? Eu não devo manter os dados pessoais além do necessário ou além do que me é permitido pela lei. Bom, vou até ler aqui o que é para falar direitinho. O que é anonimização de dados? O que é isso, Matheus? Explica para nós. Anonimização de dados é um conceito que se refere à aplicação de uma técnica sobre o dado pessoal para dissociar esse dado da pessoa do titular. Então, por exemplo, eu tenho uma ficha, eu tenho um perfil ali da Laís, né? Então, a anonimização nesse caso seria, talvez eu excluir o seu nome, excluir, né? Se você é usuário do meu site, excluir seu nome, excluir seu e-mail, excluir seu endereço de IP, e manter coisas talvez como ah, características de perfil, por exemplo, mulher, determinada idade, determinada profissão, mas aí o processo de anonimização ele enseja que esse dado não possa remeter novamente a Thaís. Desculpa, a Laís. É, então, assim, ele deixa de ser um dado pessoal, porque ele não se refere a mais ninguém, ele é um dado genérico. Entendi. Ele tem certo valor informacional, né? Talvez ele traga algum insight de mercado, de marketing ou operacional para minha empresa, mas ele já não diz respeito mais a Laís. Entendi. E, Matheus, em casos de irregularidade no tratamento de dados, quem será responsabilizado? Em Importante regra, essa pergunta, Muito hein? importante, né? em regra vai ser o controlador, né? A empresa ou a organização que toma ali as decisões acerca do tratamento de dados pessoais. No caso, o ônus de comprovar que a culpa sobre eventuais danos ou irregularidades não é do controlador, né, é dele próprio, né? Ele mesmo tem que provar que a culpa não é dele. Então, assim, na hipótese em que voltando novamente àquele exemplo do meu prestador de serviço em nuvem, né? Eu tenho ali, eu tomei todas as medidas necessárias, eu tenho tudo definido em contrato, né?
todas as orientações para o tratamento ser realizado de forma regular. Mas o meu operador, né, esse prestador de serviço, esse fornecedor, se desvia das minhas orientações, se desvia das características ali do nosso contrato, das previsões do nosso contrato, e comete uma irregularidade. Aí cabe ali ao controlador comprovar de que ele não tem culpa. Mas ainda assim existe a previsão de responsabilização solidária entre os agentes de tratamento da LGPD. Uma hipótese de exclusão dessa responsabilidade seria que o controlador comprove que a culpa é exclusivamente de um terceiro, né? Por exemplo, ele tomou todas as medidas necessárias para proteger os dados pessoais, mas houve talvez um assalto, né? Eu tenho ali a minha loja, por exemplo, um assaltante vem e ele rouba meu notebook. Lógico que deveriam ter medidas ali de proteção do notebook. Então vamos dar um outro exemplo. Ele talvez me ameaça a desbloquear o meu notebook porque ele quer as informações que estão ali. Então a culpa é de terceiro nesse caso. Entendi. Mas tem que ser feita tem que ser realizada a comprovação. O ônus é sempre do controlador. A presunção é que a culpa é dele. E geralmente é. É verdade. Tem que se certificar, né? É. Vamos lá. Quem fiscaliza? Quem fiscaliza é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela é o órgão, a princípio era órgão, agora é uma autarquia, que ela tem as mesmas características de uma agência reguladora, é uma autarquia especial. Então ela tem todo esse dever de fiscalizar e regulamentar a aplicação da LGPD no território nacional. Já tá? Então, tecnicamente já está, né? O que acontece é que a NPD ela ainda tem uma estrutura reduzida, né? Eles têm cerca de 200 funcionários. Então, assim, num país de 200 milhões de pessoas, não é viável que 200 funcionários sejam capazes de fiscalizar todo o território. Mas já existe uma proposta para se realizar um concurso público para expandir o quadro funcional da NPD. A fiscalização em si não é a única forma de responsabilização, porque eu acabei não mencionando por serem tantos, mas um dos direitos do titular é peticionar contra o controlador para a NPD, né? Fazer uma notificação, uma denúncia ali de uma irregularidade no tratamento de dados pessoais. E de forma subsidiária também órgãos de proteção ao consumidor, por exemplo, o PROCON. Né? Se esse tratamento de dados pessoais também faz parte de uma relação de consumo, né? E eu estou ali prestando um serviço para o meu cliente, existe uma dupla vulnerabilidade desse cliente como titular e como consumidor, e ele tem a proteção não só da NPD, como também do PROCON ou de algum outro órgão de proteção ao consumidor. Então, a sanção dada ali não impede de quem for lesado ingressar com uma ação judicial, por exemplo. Também não impede. Então, assim, a gente tem já exemplos, né, de situações em que o PROCON aplicou multas por violações à LGPD. No caso, foi o PROCON do Mato Grosso, que aplicou uma multa de pouco mais de R$500 mil para Raia Drogasil. Né? A gente vê muitas farmácias aí estão sempre pedindo o nosso CPF para desconto e muitas vezes de forma desnecessária. Então, existe essa atuação complementar. Então, por mais que a NPD ainda tenha um quadro reduzido, não quer dizer que violações à lei vão ser impunes, né? A gente tem outros mecanismos aí para garantir sua aplicação. E pegando esse gancho, o que acontece com quem não se adequar? Tem várias hipóteses, depende da gravidade da violação, né? Mas assim, a gente tem sanções como advertência, multa simples, limitada até R$50 milhões ou 2% do faturamento anual da empresa, multa diária, né, para forçar, né, esse controlador a se adequar. Então, tem essa hipótese da multa diária também nesses mesmos termos, né, limitados a R$50 milhões ou 2% do faturamento anual da empresa.
Temos a publicização da infração, né? Que aí já traz uma punição à reputação da empresa, né? Porque hoje em dia, apesar de a lei precisar ainda ser um pouco disseminada, as pessoas estão começando a criar consciência sobre a importância da privacidade. Então, a privacidade hoje em dia, ela se torna um fator de escolha do consumidor, né? Na hora de escolher ali um fornecedor, um prestador de serviço. Então, a publicização ela traz impactos negativos, né, para essa empresa, que às vezes podem ser até piores do que multas. Certeza. Temos também o bloqueio dos dados pessoais, né, relacionados à violação, a suspensão do funcionamento parcial ou total do banco de dados, né, dessa empresa, dessa organização, ou até mesmo a proibição da atividade de tratamento de dados pessoais. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade de prospecção de clientes ou uma atividade de envio de e-mails de marketing, mas essa atividade está sendo realizada de forma irregular. Então, a NPD pode proibir que eu, como controlador, realize essa atividade até eu me regularizar. Legal. E o que essas empresas precisam fazer, Matheus, para se adequar? Muita Depender coisa. muita coisa, né? Só aqui, Sim, muita e o rol informação. de punições é enorme, né? Então, precisa se readequar. É muita coisa, assim. Eu costumo dividir. É um grande projeto que tem que ser realizado, né? É lógico que, dependendo da proporção da empresa, não vai ser grande, né? Então, todas as medidas relacionadas à LGPD vão ser proporcionais ao porte da operação de tratamento ali da empresa, da organização. Então, mas assim, eu costumo dividir em três grandes frentes, né, essa adequação. Temos a frente administrativa, né, que seria uma empresa criar procedimentos documentados, seja da operação, seja da administração, das suas atividades, né, documentar tudo aquilo, adequar esses procedimentos a boas práticas de segurança, né, criar ali políticas, criar processos, criar termos de responsabilidade e outros tipos de documentação, implementar medidas de segurança física, medidas de gestão de riscos, gestão de fornecedores, segurança nos recursos humanos, dentre outras medidas administrativas. Medidas técnicas, aí a gente vai para o lado da tecnologia, né? Proteção contra códigos maliciosos, realização de cópias de segurança, né, backup, medidas de controle de acesso lógico, né, que é aquilo que a gente mencionou um pouco assim por alto, que é aquela questão de quem tem acesso ali no departamento de RH é só o gestor, é todo mundo. Então, assim, a gente tem que implementar medidas de controle de acesso lógico em sistemas e aplicações, redes, né? A gente tem que ter ali mecanismos de segurança nas comunicações, utilizar algoritmos criptográficos no armazenamento e na transmissão de dados, dentre outras medidas técnicas. E a frente jurídica, que é fazer toda essa adequação às bases legais de tratamento, adequar os termos de consentimento, adequar os contratos com os meus fornecedores, meus contratos de trabalho. Então, são essas três grandes frentes, né? Contratar o Matheus, Sim, né? Não é, Matheus? Pode ser. é a melhor opção, É né? verdade. Não sei se eu diria isso, né? Mas a gente tem grandes profissionais aí disponíveis no mercado. Verdade. Mas é claro que eu também realizo esse serviço. Nós vamos deixar o contato do Matheus daqui a pouco também, né? Para facilitar. Sim. E, Matheus, para a gente até ir finalizando, contabilidade, né? Que tem tantas informações de tantas empresas e tantas pessoas. O que precisa fazer para se adequar? De forma geral, a mesma coisa que as demais empresas. Assim, a gente tem que chamar uma atenção para as peculiaridades da contabilidade, né? Se a contabilidade é uma daquelas que faz o cálculo de horas, talvez, ali, de jornada de funcionários para viabilizar o pagamento ali correto desse funcionário do seu cliente.
Então, você tem que prestar uma atenção de que você vai estar tratando dados pessoais dos funcionários do seu cliente e aplicar medidas proporcionais de proteção e segurança nesses dados que você está tratando. Ah, Inclusive, né, se houver até algum tipo de procedimento que a contabilidade realizar em relação a auxílio doença ou algum tipo de aposentadoria, me perdoe se eu falar alguma besteira, porque eu não sou especialista em como funciona a, a operação, né, essa atividade da contabilidade. Mas, assim, tudo que for relacionado a dados pessoais de clientes vai merecer uma proteção proporcional, e também é importante ter essa adequação contratual, né? A contabilidade, como prestadora de serviços de uma empresa ou de uma organização, ela vai estar ali atuando como operadora de dados pessoais. Então, é importante estar ali definidas obrigações, deveres de segurança e proteção, também nos contratos. E eu acho que uma outra consideração importante de se fazer talvez seja algumas obrigações legais ou regulatórias, talvez relacionadas ao Conselho Regional de Contabilidade, né? No caso, eu não sei se existe algum dever de se manter algum dado ou se fornecer algum dado que venha a ser pessoal para o Regional de Contabilidade, mas é uma análise que precisa ser feita ali para definir, para garantir que o tratamento vai estar sendo adequado. Excelente. Certo. Inúmeras perguntas e ótimas respostas, né? Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta aí lá? Não, estou satisfeita. Bombardeamos o Matheus. Meu Deus, Matheus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu espero ter trazido uma discussão frutífera, né, sobre a LGPD. Eu espero poder ter trazido algo de relevante. Não, você trouxe. E possa agregar não só a vocês, ao público, né, e qualquer pessoa que venha assistir o podcast. Conseguiu lembrar com detalhes, né? Princípios, Sim, direitos. sim. Foi maravilhoso, detalhes. Matheus. Gostamos muito. Você com certeza agregou bastante, né? Obrigado. E, Matheus, você quer deixar seu contato ou apenas o Instagram para as pessoas entrarem em contato com você, empresários, né, que queiram se adequar à LGPD? No meu Instagram... Lembrem das sanções, hein, gente, que o Matheus listou aqui. É muito importante a adequação. Sim. No meu Instagram tem o meu WhatsApp de trabalho, meu telefone e o WhatsApp de trabalho, né? Ele pode ser acessado lá, mas eu posso falar aqui também. Sim, por favor. 11 99392 6998. Tá. Então, quem ficou interessado, já anota aí, né, o telefone do Matheus para entrar em contato. Se você também ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui no YouTube, né, lá. Sim. Se tiver mais alguma pergunta também, pode deixar os comentários que a gente manda pro Matheus. Vou mandar para o Matheus responder, tá bom? Respondo com todo prazer. É verdade. Caso for muitas dúvidas nos comentários, a gente chama o Matheus de novo. Vamos voltar com o Matheus aqui. Eu voltaria com muito prazer. E então, pessoal, sigam o Instagram, @mateus.dpo e @podesimplificar. Sigam e inscrevam-se no nosso canal, gente. Como a Mi falou, tem muitas visualizações, mas estamos com poucos inscritos. Então, por favor, inscrevam-se no nosso canal que vocês vão receber cada vídeo novo, inclusive da LGPD. Sim. Então, nós finalizamos por aqui. Muito obrigada, Matheus, mais uma vez, por aceitar nosso convite e por transbordar tanta informação. Eu que agradeço ser convidado, né? É uma honra estar aqui. Obrigada lá. Obrigada a você. E nós finalizamos então. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.